Nós estamos de volta com o último bloco do nosso Momento Esportivo. Nesse bloco nós vamos bater um papo. Você confere o programa todos os dias aqui na Vim TV, na Master, e aqui na TV Gazeta, canal 2.1, todos os dias às 14 horas. Também no nosso site aqui também. Tá certo? Nesse bloco nós vamos bater um papo com Marcão, atleta de basquete que brilhou, fez história aqui em Montes Claros, jogou o Campeonato Mineiro pelo Montes Claros Tênis Clube, jogou no Sesc, foi companheiro meu de quadra e foi meu treinador também de basquete. Vamos conferir? Fala aí, meu amigo Marcão, conta a sua história espetacular aí. Olá, meu nome é Marcos Antônio Inácio, mais conhecido como Marcão. Fico feliz por poder estar aqui participando desse programa Momento Esportivo do meu amigo Rubão, onde ele dá oportunidade, a divulgação do esporte em Montes Claros e as histórias dos atletas que nos faz lembrar com alegria momentos importantes na vida do esporte em Montes Claros. Eu sempre gostei de esporte, comecei pelo futebol, como criança até os 12 anos, jogando no campinho, em rua, em escola. Mas um dia me foi apresentado uma bola de basquete. Nessa época eu estudava no colégio Marcelina Lopes, onde o professor de educação física era o Jackson, que era também professor na época no colégio Polivalente. E ele me apresentou essa bola que para mim ali começou toda a história, onde eu achei aquela bola grande, estranha, pesada, e eu ficava olhando para o ar e arremessando, falava, gente, como é que é possível, essa bola entrar ali. E aí começamos a praticar a base do basquete, as bandejas de direita, de esquerda, quicar a bola, arremesso, começar a dar aquele arremesso com as mãos juntas, não tinha o jump, na época a gente não tinha isso. E aí começamos também a jogar juntos, treinar junto com o Polivalente. Aí começou a fazer aquele intercâmbio e ali eu tive a graça de conhecer uma pessoa que foi importante no meu basquete, que foi o Franz, que eu chamava ele de Smur, o Beckenbauer do basquete. Então, Franz tinha um grande arremesso da linha de 3 pontos. Ele jogava bem, arremessava bem. E junto começamos a treinar o basquete. E ali a motivação foi aumentando cada vez mais. Aí descobrimos o Sesc, onde tinha uma escola de basquete, que era por Belezão. Apesar do Belezão ser apaixonado com handebol, mas se esforçava no basquete. E ali nós começamos a treinar e foram aparecendo outros jovens de outras escolas. E no Sesc a gente foi desenvolvendo, a vontade, o desejo cada vez mais de aprender basquete. É interessante que a gente tinha um desejo tão grande que na época chovia, a quadra ficava molhada e a gente ia para lá, pegava o rodo, puxava a água, secava a quadra toda. Não importava o tempo para fazer isso, mas queríamos jogar, queríamos treinar. Então a gente não media esforço, E como na época não tinha condição de ter um preparador físico, a gente mesmo fazia as nossas preparações físicas, Era correr na avenida, na avenida sanitária, fazer escada. Então, assim, havia até um certo exagero que no futuro veio a prejudicar, mas a gente sempre queria se esforçar e dar um melhor pelo basquete. E nessa época começou a iniciar no Brasil a transmissão dos jogos, o campeonato da NBA pela TV Bandeirantes. E nisso a gente reunia para ficar assistindo. Eu assistia também só. Aí eu ficava ali olhando aqueles caras jogar. Os movimentos de perna, os arremessos, a defesa, o ataque. Tudo aquilo ali me deixava assim encantado. E eu queria pôr aquilo em prática. Então, muitas vezes também eu treinava só, tentando aperfeiçoar o basquete.
E na época em Montes Claros tinha um incentivo muito bom, que eram as Olimpíadas, né? Olimpíadas de bairro, Olimpíadas das escolas, Olimpíadas universitárias. Então o esporte em Montes Claros era assim, de muita graça, uma rivalidade sadia, né? Aquelas torcidas enchiam o ginásio, as quadras, as disputas, era com muito ardor, com muito amor, com muito zelo, você querendo ver seu bairro ganhar, sua escola ganhar, sua faculdade. E nisso também, além de atleta, comecei a ser árbitro de basquete nessas Olimpíadas, ajudava também, porque eu queria ver o esporte se destacando em Montes Claros, principalmente o basquete, porque na época o forte era futebol de salão e voleibol. E aí o basquete começou a alcançar novos ares no meio esportivo de Montes Claros. E as escolas começaram também a dar mais valor a essa modalidade esportiva, o basquete. Tanto que o campeonato entre os colégios era um campeonato disputado com muita força, com muito amor mesmo. E nessa época eu estudava na escola normal e a gente tinha um time muito forte em Montes Claros, e onde todo mundo queria jogar com a escola normal e queria ganhar. E aí, dentro de quadra, não era fácil, né? Tivemos campeonatos aí maravilhosos, né? O colégio se fortalecendo. Na época teve o auge do Colégio Biotech, tinha um jogador americano, tinha bons atletas de basquete, Colégio São José, Colégio Tiradentes também, a grande rivalidade. Engraçado que o Dominguinhos era técnico no Colégio Tiradentes e com a gente na escola normal. Mas era muito bom porque a gente viu um amor por esse esporte que era o basquete. E aí veio o Jimmy, a época do Jimmy. O Jimmy foi muito bom. As viagens eram assim, passava o ano preparando para esse grande campeonato, esse grande jogos, né, interiores de Minas, que é uma pena que hoje a gente não vê isso mais. Mas na época era uma preparação assim de longos meses e aperfeiçoando, buscando para disputar, né, chegar à final, porque era muito difícil quando da terceira etapa em diante, que a gente pegava já times que tinha uma maturidade maior no basquete, uma experiência maior, como os times do Triângulo Mineiro, né? Principalmente o Uberlândia, que era um time forte, né? E eles tinham um intercâmbio muito forte com São Paulo, né? Então o esporte, o basquete lá era muito mais valorizado. Mas a gente ia com muita vontade mesmo. Teve um time que não foi muito agradável, porque teve um acidente com os atletas, levou um atleta de Montes Claros a falecer. Foi muito triste essa situação. Agora tem uma experiência que eu acho muito engraçada. Na época de atleta representando Montes Claros nos jogos escolar, se eu não me engano, lá em Vamos Levar. Nós chegamos lá, jogamos na sexta-feira, jogamos sábado à tarde, e a semifinal foi à noite. Nunca tinha visto isso. 9 horas da noite, semifinal. Nessa época lá estava chovendo, frio, que para nós era muito estranho, né? O calor do norte de Minas. E fomos jogar. Esse jogo acabou 11 horas da noite. Agora você imagina você saindo da quadra 11 horas da noite, um corpo todo doendo, cãibra para tudo quanto é lado. E a fome já tinha esquecido, a gente só queria tomar banho e dormir. E o pior, a final no outro dia, 8 horas da manhã. E contra um time da capital, time muito forte. Nessa época, quem era o técnico nosso era o Paulo. E fomos para a quadra, entramos, enfrentamos, demos sangue. Mas não conseguimos ser campeão. Fomos vice-campeão mineiro. Foi uma grande vitória para nós, porque sem estrutura, né? Sem base, assim, de campeonatos grandes. E esses times que chegavam na final já tinham uma certa experiência. E logo depois nós viemos a participar do Campeonato Mineiro, um time alto, Montes Claros tinha um time alto na época.
Esse Campeonato Mineiro foi muito interessante, né? O primeiro jogo foi contra o Minas. E nós, na primeira etapa do primeiro tempo, dominamos o jogo, ganhando do Minas. Era impressionante, a gente olhava para o placar e vendo Montes Claros ganhando do Minas, aqueles atletas assim, de alto nível mesmo, que disputavam o Campeonato Brasileiro na categoria, né, infanto-juvenil. Então, assim, e a gente ganhando. E eles ficaram nervosos, partiram para cima e começaram a jogar um basquete mais violento, mais forte, que ficaram com raiva. Como que um time do interior, primeira vez disputando campeonato, já chega dominando assim. Mas infelizmente não conseguimos ganhar, mas perdemos de pouco. E a gente tinha dois atletas que destacou nessa etapa do Campeonato Mineiro, foi o Cláudio Futuro, né, com seu 2,8 metros de altura. Tinha o Eduardo também, alto, quase 2 metros de altura. E o Olímpicos contratou ele. Contratou os dois. E pagou o time de Montes Claros com bolas de basquete de couro. Para nós foi algo maravilhoso. Bola de couro na época, a gente não tinha bola de couro, né? E com um jogo de camisa. Então, assim, você vê como que o basquete nosso era tão pobre, né? Assim, essa questão. Mas a gente gostava demais de jogar basquete. Eu, principalmente, eu me dedicava, né? E muitos outros também se dedicavam, levavam a sério. Mas o basquete, para mim, era algo muito... Ainda é. Hoje eu já não consigo jogar como jogava, né? Não tem aquele porte físico, aquela saúde. Mas hoje eu participo um pouco, né, aquelas peladas de basquete em quadra aqui do bairro, de vez em quando dou uns arremessos. Também fui árbitro de basquete mineiro na categoria de base em Belo Horizonte, a época que eu morei em Belo Horizonte, foi muito bom, uma experiência boa. Também fui técnico, né, fui até técnico do Rubão aqui, né, na Olimpíada Industrial, onde nós fomos a Norte Minas, eu não lembro mais a indústria, né, que lá nós treinei, peguei um time no zero, né, treinamos e chegamos à final e ganhamos. Então o basquete foi algo muito especial para mim, onde eu aprendi muita coisa boa, como atleta, a nível social, como homem, uma boa formação, boas experiências. Hoje eu fico triste porque eu vejo Montes Claros tão pobre no esporte, principalmente o esporte, o basquete. Naquela época que jogávamos os campeonatos, a alegria da gente, hoje eu já não vejo isso. A falta de apoio é muito grande, né? Há uns anos atrás, o Rogério, o Ares começaram um trabalho bom na Praça do Esporte, onde o meu filho veio jogar, disputou o Campeonato Mineiro, meu filho João Pedro, né? E hoje deu fruto esse trabalho deles dois, né? Do Rogério e o Ares. Hoje tem um atleta nossa, né? De Montes Claros, representando Minas, Montes Claros, nos Estados Unidos, jogando lá no campeonato estudantil. E temos também o próprio filho do Rogério jogando fora, se destacando. O Eduardo, hoje, que era atleta na época nossa, hoje é pai de família, o filho dele se destaca em São Paulo, né, no basquete. Então, assim, a gente vê que Montes Claros do material humano é muito farto, só não é valorizado. Eu acho que devia ter um olhar diferente, os políticos, a prefeitura, pelo esporte. Até mesmo das associações de bairro, né? Poderia promover nos bairros o esporte, Olimpíadas, porque o material humano é muito grande, Montes Claros. Temos jovens aí que têm condição de se destacar em qualquer esporte. A gente vê nos esportes individuais o destaque aí, mas o esporte coletivo, como o basquete, né, que poderia estar deslanchando, infelizmente não tem esse apoio. Aqui em Montes Claros nós temos várias universidades, né, que têm educação física, mas a gente não vê aquele... Eu acho que no fim do ano sempre tem uma disputa aí, né, o livro do recorde de basquete, horas jogadas de basquete,
mas é preciso muito mais do que isso. As universidades de educação física podiam motivar Olimpíadas. Isso ia estimular atletas, estimular árbitros, ter árbitros a níveis, de federação. Mas, infelizmente, não temos. Eu acho que esse programa seu, Rubens, é um meio de promover o esporte, mas também um meio de cobrança. Precisamos cobrar isso dos políticos, das pessoas responsáveis pelo esporte muito claro. Eu agradeço muito essa oportunidade que você está me dando, para mim falar um pouquinho da minha história. Agradeço todos os técnicos, com os quais eu convivi. Agradeço todos os meus amigos, que ainda somos amigos do basquete, de outras modalidades, porque o interessante é isso, a gente era basquete, mas viajava e a troca de ideia, o conhecimento, as festas, a alegria era muito grande. E valia a pena. Show de bola. Hoje foi show, Só a galera da antiga aí que fez história, faz história em Montes Claros. O programa está chegando ao final e você confere todos os dias aqui na Vim TV, confere aqui na TV Gazeta, canal 2.1, TV aberta, todos os dias de segunda a sexta. O programa chegou ao final. Oferecimento Maxime Clube, KL Esportes e Neguinhos Lanches e Restaurante. Um abraço a todos, até o próximo programa. Fique em casa. Fique em casa. Momento esportivo. Oferecimento Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Maxime Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes.